que é uma das minhas áreas de expertise e atuação e tudo mais. E aí, o título da palestra, né, Criminal Profiling, Desvendando o Perfil Criminoso, mas vai ser mais uma apresentação do que é que se trata esse tipo de técnica, esse tipo de prática, e falar um pouco sobre a construção, as bases teórico-empíricas que sustentam essa técnica, um pouco de desmistificar o que é que a gente vê nos seriados, na televisão, falar um pouco como é na prática, e falar também sobre as perspectivas, como é que está atualmente as perspectivas de futuro, o que é que a gente tem que fazer para tornar o perfil criminal algo mais sustentável e realizável aqui no Brasil, como a gente pode fazer isso ser melhor. Primeiramente, um slidezinho de apresentação para vocês saberem quem sou eu, né, de que lugar que eu venho falar para poder estar aqui com vocês hoje, comentando sobre perfil criminal. Em resumo, é que moral que você tem para estar aqui hoje falando com a gente sobre esse tema. Então, eu sou formado, né, me chamo Denis Lino, eu sou formado em psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, sou nascido e criado aqui na cidade de Campina Grande, fiz a minha formação toda em psicologia aqui. Minha área de interesse sempre foi essa coisa da psicologia aplicada à investigação. Só que quando eu entrei na graduação, não sabia muito bem como é que isso funcionava. Tive a sorte de ter como orientadora, como professora na UEPB, a professora Aline Lobato, que eu vi que também já deu uma palestra aqui para a Perícia em Foco, falando sobre psicologia investigativa, né? Então, ela foi minha orientadora durante a graduação, no TCC, e ela pôde me dar esses direcionamentos sobre o que é psicologia investigativa, especificamente nessa área de perfil criminal. Como a gente não tem no Brasil nenhuma formação especializada, nenhuma formação de mestrado ou doutorado para dar continuidade aos nossos estudos dentro desse contexto de psicologia investigativa, mais especificamente dentro do contexto de perfil criminal, eu fui fazer meu mestrado fora do Brasil, que foi na Universidade de Liverpool, meu mestrado em psicologia investigativa e forense, que lá eu tive contato com os principais, né, nomes do perfilamento criminal do Reino Unido e provavelmente também do mundo. Então, tanto professores do âmbito acadêmico quanto profissionais da área prática, que eram os coordenadores, que lideravam o pessoal que fazia o perfil criminal lá no Reino Unido, esse tipo de coisa. Continuo na carreira acadêmica, hoje aí finalizando a última etapa nessa escada que é a academia, né? Estou finalizando o doutorado, meu doutorado já é em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, mas é com foco em psicologia aplicada à investigação, só que não perfil criminal. Hoje eu estudo como que os investigadores raciocinam e como que esse raciocínio influencia como eles fazem um interrogatório de suspeito. Então, eu estudo uma outra vertente dentro da psicologia investigativa, que não o perfil criminal, mas o perfil criminal faz parte, sempre fez parte da minha atuação, dos meus estudos. Tive um período de doutorado sanduíche na Universidade de Portsmouth, no fim do ano passado para o início desse ano, e sou membro aí de duas instituições, dois grupos, um nacional e um internacional, sobre como implementar técnicas baseadas em evidências para essa parte da entrevista policial, entrevista investigativa. O nacional é o CogJus e o internacional é o Implemendas. Ao longo dessa minha carreira, quando terminei o mestrado, mais especificamente, eu comecei a dar aulas sobre perfil criminal, especificamente perfil criminal, e algumas outras coisas da psicologia investigativa. Foi ali em 2020 que, dando aula para o Brasil todo, durante a pandemia, no modelo online, assim como a gente está tendo aqui, eu fui percebendo mais e mais que uma das necessidades que os alunos tinham era com relação a material especializado no Brasil. E aqui eu não estou falando nem só de pesquisas com amostras brasileiras, mas, de fato, informação confiável em língua portuguesa, porque a maioria dos brasileiros, cerca de 95 a 96% dos brasileiros, não leem inglês fluentemente. Então, o acesso às informações que existiam era muito reduzido. Daí que eu decidi escrever, fazer um resumo, basicamente, do que é perfil criminal, o que é que a gente tinha de evidências sobre como é o funcionamento, e transformei num livro. Esse livro que vocês veem aí na direita, que acho que aqui eu consigo fazer, deixa eu ver, não,
que é esse livro que vocês veem aqui, o Perfil Criminal, Criminal Profiling, que foi lançado em 2021, que é um resumo do que a gente tem enquanto evidência do que é perfil criminal, perfil de homicida, perfil de estuprador, perfil de arrombadores, etc, etc. E aqui em 2023 foi publicado esse outro livro, que é Psicologia Investigativa, Teoria e Prática. Por quê? E aqui é uma das coisas relevantes já para essa apresentação. Quando a gente fala perfil criminal, a gente não está dizendo que é a mesma coisa de psicologia investigativa. Porque perfil criminal, ele é uma das atribuições, digamos assim, do psicólogo dentro da investigação. Uma das possibilidades do que ele pode fazer dentro da investigação. Só que existem outras coisas que esse psicólogo faz, e isso é psicologia investigativa. E aí a gente está falando de autópsia psicológica, reconhecimento de pessoas, a entrevista investigativa, a tomada de decisão dos policiais, a gente está falando sobre avaliação psicológica em caso de suspeita de abuso sexual, em caso de suspeita de algum tipo de doença mental. Então, existem algumas outras atribuições que o psicólogo faz na investigação, que não é o perfil criminal. Então, não é sinônimo, tá? Psicologia investigativa não é perfil criminal, perfil criminal não é psicologia investigativa. Seguindo aqui, uma outra coisa que eu venho utilizando como forma de divulgar a área de psicologia investigativa é através do Instagram. E foi através disso, né, que o pessoal entrou em contato comigo para fazer aqui. A principal divulgação do evento foi por lá. Se você ainda não me segue, faço o convite para me seguir, para acompanhar o que é que vem sendo, né, alguns dos temas de estudo, de coisas atualizadas. Essa semana passada, eu acho que eu estava falando sobre aquele caso do serial killer de Alagoas, para saber se poderia ser considerado serial killer ou não, as características que a gente tem até o momento. Então, eu sempre estou trazendo algum tipo de conteúdo nessa vertente. Se é do seu interesse, vai lá, é o @prof.denis.lino, como vocês podem ver aqui, e me segue lá para acompanhar os meus trabalhos. E aí, a gente começa, então, né, depois dessa apresentação, a dizer o que é o perfil criminal e como é que ele funciona hoje em dia. Eu gosto de trazer essa definição de perfil criminal porque, apesar de ser muito curta, ela diz tudo o que a gente precisa saber. É uma técnica que busca apontar as prováveis características do ofensor baseado nos atos cometidos durante o crime. Então, quando a gente fala de perfil criminal, a gente está falando que o avaliador, o perfilador, o psicólogo, o criminólogo, ele vai olhar para como esse crime foi cometido, e aqui a gente está falando de conceitos como comportamento, modus operandi, assinatura, vitimologia, a gente está olhando para como esse crime foi cometido. A gente está pensando em que arma foi utilizada, como que essa arma foi utilizada, em que horário que esse crime ocorreu, em qual local que esse crime ocorreu, como que essa pessoa chegou até o local do crime, como ele controlou numa vítima, o que é que ele falou para essa vítima, se houve ato sexual, como foi esse ato sexual, qualquer comportamento destoante, tudo isso é o que a gente olha para, a partir dessa análise desses comportamentos do ofensor na cena do crime, a gente possa levantar as prováveis características de quem o cometeu. E aqui eu coloco essa ênfase no prováveis, porque muitas vezes as pessoas assistem o filme, assistem o seriado e acreditam que é como a gente vê, em que o perfilador vai lá na cena do crime, passa 10 minutos lá e mais 5 minutos depois do episódio ele já tem um perfil pronto em que ele sabe exatamente quem é a pessoa e a dificuldade agora é só achar ela. Mas depois todas as características que ele disse que era, de fato estava certa, ele nunca erra, ele tem certeza de tudo que ele está sendo dito, no sentido de, ele fala, é um homem que tem estatura de 1,60 a 1,65, que ele tem entre 20 e 30 anos de idade, que ele tem um emprego XYZ, então é tudo com muita certeza, ele tem, ele é, ele faz, quando na verdade a gente está lidando com probabilidades. A gente está dizendo que é altamente provável que essa pessoa tenha de 20 a 30 anos, baseado em alguma coisa. E eu vou trazer para vocês alguns desses exemplos que são mais irrealistas, mais sensacionalistas, e os que são reais.
Mas o que é que sustenta a realização do perfil criminal? O que é que faz ser possível né, a gente fazer esse tipo de análise do comportamento para as prováveis características da pessoa? O ponto base é a ideia de que características de cunho biológico, psicológico e social do indivíduo podem ser inferidas, né, descobertas, a partir de como essa pessoa se comporta. Isso, dentro da psicologia, já existe há décadas, se não séculos. Quando a gente fala em psicologia, apesar dos psicólogos e conselhos e, né, alguns grupos de psicólogos não gostarem, muitas vezes a gente está lidando numa tentativa de prever comportamentos baseado no que a gente sabe sobre essa pessoa. Então, se você já tirou carteira de motorista, você teve que fazer lá um psicotécnico. Nesse psicotécnico, você teve que responder, né, fazer talvez aqueles testes dos palitinhos, fazer um teste que você tenha que encontrar algumas letrinhas numa folha gigante. E o que é que ele queria com aqueles testes? A partir de uma análise de quem você era, de suas características psicológicas, ele ia inferir como provavelmente você iria se comportar em uma situação de direção, né, de estar dirigindo. Então, se você, naquele teste, indica ter altos níveis de agressividade, altos níveis de impulsividade, uma atenção que é abaixo da média, você não recebe a sua carteira de motorista, você falha o psicotécnico. Não é porque você é louco, como algumas pessoas vão dizer, mas porque você não tem as características que são adequadas para alguém que vai dirigir. A gente não quer alguém que seja agressivo no trânsito, porque se aconteceu alguma briga, ele vai lá e vai brigar com a pessoa e pode vir a usar o carro como uma arma. Do mesmo jeito que a gente não quer alguém que tem pouca atenção, porque quando você está dirigindo, você tem que prestar atenção em várias coisas e agir de maneira adequada para isso. Então, a relação entre quem é a pessoa e como ele vai se comportar no futuro, a gente já faz isso no nosso dia a dia, enquanto psicólogos. O que a gente estava fazendo de diferente aqui no perfil criminal é que, para você tirar a carteira, eu analiso você e tento identificar como você se comporta numa situação específica que é estar dirigindo. No perfil criminal, eu não tenho a informação de quem é você. O que eu sei é como que o ofensor cometeu o crime. Então, eu tenho um comportamento na situação específica e eu quero, a partir disso, extrair quem é a pessoa. A relação entre características biológicas, psicológicas, sociais e o comportamento continua existindo. O que vai mudar é o acesso à informação que eu tenho. De maneira geral, eu tenho acesso à pessoa, mas não sei como ela vai se comportar no futuro, mas no perfil criminal eu tenho acesso ao comportamento, eu quero saber quem é a pessoa. E o que é que o perfil criminal almeja alcançar? Quais são os objetivos desse perfil criminal? Um deles é entender a dinâmica do crime, é ajudar a entender quais foram os comportamentos das pessoas naquela situação, para poder ver como foi, por exemplo, que esse ofensor chegou a entrar na residência da vítima, por onde que ele entrou, se a vítima reagiu ou não, e coisa do tipo. Mas isso no Brasil a gente tem muito mais, esse trabalho é muito mais realizado pelo perito local de crime, que já faz esse laudo, análise de manchas de sangue, coisa do tipo, que faz esse levantamento. A gente tem aí uma visão psicológica que pode auxiliar, mas, de maneira geral, não é o ponto alto, o ponto principal que a gente tem aqui no Brasil de atuação do perfil criminal, pelo menos na minha experiência e na de alguns colegas com os quais eu converso. Um outro ponto é tentar levantar a possível motivação do ofensor, é entender por que que ele cometeu esse crime, por que que ele cometeu esse homicídio, por que que ele cometeu esse latrocínio, por que que ele cometeu esse estupro. E aqui a gente não está falando de uma motivação simples ou banal, como, ele cometeu estupro porque quis, ou porque ele estava com desejo sexual e a vítima apareceu. Pode ser que sim, né, um estupro oportunista. Só que a gente também vai um pouco mais a fundo do que isso. Qual que era a motivação nesse estupro a partir do comportamento que ele tinha? Porque a gente tem pelo menos 4 tipos diferentes de estupradores. Tem estuprador que estupra por motivos de raiva, tem 2 tipos que é de poder, controle, e tem um tipo que é do sádico. E cada um desses tem um comportamento diferente e características pessoais diferentes, biopsicológicas que são diferentes. Então, a gente tenta, a partir dessa análise do comportamento, dizer qual a motivação e, a partir dessa motivação, levantar
essas prováveis características. Depois de levantar essas prováveis características, a gente entra também na priorização de suspeitos. Como é que isso funciona? O perfil criminal ele não resolve a investigação, ele não substitui a investigação, ele melhora a investigação. De que forma? Você tem um crime que você tem 4, 5, 6, 10, 15 suspeitos e você não sabe por onde começar. A partir do perfil criminal, a gente consegue identificar qual desses suspeitos tem mais características de que cometeria um crime daquele tipo. Isso não quer dizer que a polícia vai lá e vai prender esse indivíduo, mas que ao invés de a polícia começar o aleatório dentre esses 15 suspeitos e direcionar os seus recursos investigativos, pessoas, dinheiro, tempo para investigar essa pessoa, a gente, através da psicologia, vai indicar qual desses é mais provável ter cometido o crime. Então, a polícia vai investigar primeiro ele, se não for ele, vai para o outro, se não for ele, vai para o terceiro. O que a gente faz é conseguir priorizar. Polícia, começa por esse daqui, que ele aparenta ter mais características de quem cometeria esse crime do que as outras pessoas. Não estou dizendo que é ele, mas ele está mais indicativo disso. Então, a gente prioriza e traz mais celeridade para a investigação e uma redução dos custos dela, que é o que o Estado e a sociedade quer, que crimes sejam resolvidos mais rapidamente e com menos gastos. A gente levanta ainda também algumas das hipóteses investigativas que podem ser as mais prováveis, outras que ainda não foram consideradas. Então, vai ver a investigação não está considerando que essa pessoa tirou a própria vida, mas isso deveria ser investigado. A gente levanta isso e amplia o leque da investigação. E também dá sugestões investigativas. A partir do momento que a gente identifica prováveis características do ofensor, o que é que pode ser feito na investigação para achar ele? Então, se a gente diz que ele mora num raio de 1,5 km daquele local, e que ele teria que ter uma base de apoio por ali, a gente está dizendo, então, que é recomendável a investigação focar nesse 1,5 km. Se você tem suspeitos aqui, foca aqui. Se você não tem suspeitos nenhum, foque os seus esforços de encontrar possíveis testemunhas nessa região de 1,5 km. Se eu estou dizendo que ele tem algum tipo de transtorno mental, aonde é que essa pessoa poderia ter sido internada, que tipo de comportamento que essa pessoa teria nesse local que ela foi internada, para que a polícia possa levantar possíveis suspeitos ali. Busca em câmera de segurança do carro, se a gente acredita que ele se locomoveu de carro naquela região. Então, são sugestões de como, a partir desse perfil, de como, a partir dessas características que a gente levantou, a investigação pode transcorrer. E como que é feito esse perfil criminal? Essa é uma das grandes dúvidas, porque o pessoal geralmente assiste o seriado e vê que ele só vai no lugar, conversa ali, e do nada parece que eles têm a resposta. E, às vezes, tem algumas diretrizes que vão sugerir exatamente isso. Em um dos livros, fala, de uma maneira que eu discordo fortemente, que o processo de elaboração do perfil é mais arte do que ciência. Então, se é arte, a gente devia estar falando sobre isso dentro de uma exposição de quadros, ou sei lá o quê, e não dentro de uma perícia criminal. Eu discordo desse autor, né, e vou trazer aqui para vocês um pouco dessa diferenciação. Então, a principal tipologia, metodologia que é difundida, a principal, não que a mais usada, mas a mais popular, digamos assim, a mais famosa, é através do FBI. São seriados como Criminal Minds, Mindhunter, o filme do Silêncio dos Inocentes, que deram essa fama do FBI. Os livros do John Douglas e do Robert Restor viraram best-sellers, porque são uma coisa ali meio true crime, né? De crimes reais em que as pessoas consumiam. E eles fizeram alguns estudos que foram muito relevantes na época, na década de 80, só que hoje em dia a gente vê que eles não têm mais validade, devido a falhas de como eles foram realizados e de estudos que foram feitos depois e mostraram que essa divisão ofensor organizado e desorganizado, como dois tipos diferentes, não existe, não se sustenta. A gente tem graus diferentes de organização e desorganização, formas que essa desorganização se reflete no comportamento do ofensor. Mas a gente não tem ele é organizado ou desorganizado. Não é uma dicotomia, um ou outro, como o dia se vendeu. Mas muitas pessoas, infelizmente até profissionais, vendem essa proposta como se fosse assim, como se em 40 anos não tivesse tido nenhum tipo de evolução.
O FBI, eles baseavam muito da sua fala, da sua inferência sobre quem é esse ofensor, do seu perfil, na experiência investigativa dos seus perfiladores. Então, lá no início, eles diziam que para você ser um bom perfilador, você tinha que já ter passado por anos de experiência, não lembro exatamente a quantidade de anos que eles chegam a comentar, porque seria através dessa quantidade de experiência, investigando crime atrás de crime, vendo possibilidades diferentes da maldade humana, da crueldade humana em como cometer crimes, é que você iria desenvolvendo essa sensibilidade para fazer um perfil no futuro. Então, é muito subjetivo o que eles fazem e o que eles recomendam. Tem aí um certo embasamento, que eles dizem que é necessário conhecer sobre o comportamento humano, um pouco sobre personalidade, mas foca muito ali nas doenças mentais. E o ponto alto do perfil criminal da FBI ainda é esse processo subjetivo de, pô, de acordo com minha experiência, quando eu vejo esse crime, me faz levar a crer que é essa pessoa aqui. Eles dão até, às vezes, uma justificativa, mas que às vezes é muito forçada, ou que não tem um embasamento forte, a não ser de, na minha experiência, é isso que acontece. Então, um tipo de inferência que o pessoal do FBI um dia viria, né, a fazer é algo do tipo assim: o ofensor é do sexo masculino, jovem, entre 20 e 25 anos de idade, e ele aparenta ter um transtorno mental, esquizofrenia do tipo paranoide. A partir dessa frase que vocês veem aí, a gente tem 3 características diferentes desse ofensor: gênero, né, sexo, faixa etária e uma psicopatologia. Mas em momento nenhum foi informado da onde é, que comportamento no crime, ou que conjunto de comportamento no crime ele está usando para dizer qualquer uma dessas características. Se o perfil criminal é olhar para o comportamento e indicar a provável característica, onde é que está o comportamento do crime para dizer que ele é um homem, por exemplo? Não só isso, mas ele não dá nenhum tipo de embasamento por trás para dizer por que é um homem. Existe algum tipo de estudo, existe algum tipo de evidência, existe algum tipo de teoria que possa sustentar que é um homem? E aí, muitas vezes, fica essa inferência, essa afirmação pela afirmação, uma coisa até de um viés de autoridade, porque eu sou agente do FBI, eu tenho X anos de experiência, eu tenho os livros publicados, acredite em mim. Só que, com o tempo, isso foi se perdendo. Inclusive, aconteceram casos de erros investigativos por causa desse tipo de comportamento, desse tipo de laudo pericial, vamos chamar assim, né, sem sustentação, que depois fez com que o perfil criminal viesse a ter uma decaída e o próprio FBI mudasse o nome do que eles faziam. Não mais seria aí criminal profiling, mas seria uma análise criminal investigativa. Mas no fim eles fazem a mesma coisa. Só que o nome profiling, perfilamento criminal, caiu em desuso porque vinha sendo vinculado a coisas negativas. Uma outra metodologia proposta por um grupo que vai chamar a abordagem deles de análise de evidências comportamentais. Nas palavras do pessoal, seria algo como mais ou menos, você vai olhar cada caso como único, você vai tentar ali identificar quais são esses vestígios comportamentais, essas evidências de comportamento. O que seria evidência de comportamento? Coisas na cena do crime, evidências forenses, que aí o perito de local de crime, perito de DNA, não sei o quê, vai poder levantar, né, que, por exemplo, existia na cena do crime marcas de sangue de determinada forma. Então, a partir dessa marca de sangue, você consegue levantar um comportamento, como, por exemplo, a vítima foi esfaqueada aqui enquanto ela estava em pé. Se existia na residência pegadas, você tem a possibilidade da perícia analisar o tamanho da pegada, o tipo do solado, mas você, no âmbito comportamental, olharia para esse mesmo vestígio e analisaria a partir do comportamento, que seria para onde é que essa pessoa está indo, qual a velocidade que essa pessoa está indo, se ela estava correndo, se ela estava andando. Então, seria olhar para esses vestígios e transformar em evidências do comportamento, que era que estava sendo, né, como estava sendo o comportamento, as ações da pessoa nesse ambiente onde o crime ocorreu. E aí as inferências, né, o levantamento sobre quem seria essa pessoa, seria baseado numa coisa muito mais lógica, de concatenações aí entre esse comportamento e o que se espera de como as pessoas agem.
Um exemplo vocês veem aí, em negrito, né? As vítimas estavam em sua residência no processo de preparar comida ou se alimentar. Sua casa era extremamente segura, com ferrolhos e múltiplas fechaduras, tanto no portão externo quanto na porta interna. Mas não houve sinal de arrombamento. Logo, o indivíduo deve conhecer e ter a confiança das vítimas. Então, aqui a gente tem uma característica do ofensor: conhecer e ter a confiança da vítima. Então, seria alguém conhecido que a polícia estaria procurando. Da onde é que ele está tirando essa informação? É porque na cena do crime existia, por exemplo, comida que estava no momento, ou essa comida estava em fase de preparação, ou as pessoas estavam se alimentando delas. Não só isso, mas a casa tinha, né, várias formas de segurança diferentes e nada disso foi arrombado. Então, na ideia do perfilador, se não houve arrombamento, se as pessoas estavam lá fazendo algo que é da rotina, que não fazem com outras pessoas, com estranhos pelo menos, então esse ofensor, ele entrou na residência de uma maneira legal, as pessoas deixaram ele entrar e deixaram ele ficar lá enquanto eles se alimentavam ou preparavam o almoço. Então, se eles deixaram isso ocorrer, é porque ele conhecia. Então, ele faz essa concatenação, essa vinculação lógica entre as evidências daquele crime, mas aí é que entra um pouco dessa coisa da arte, que ele vai chamar, de você saber identificar essas coisas. Então, é um pouco ainda solto e levanta-se outras possibilidades, como, por exemplo, nessa mesma afirmação, a gente poderia dizer que não é alguém conhecido, não é alguém que tem confiança, mas é porque a internet dele estava com problema e eles chamaram alguém para consertar a internet para essa pessoa. Estava fazendo o almoço, estava cheio de fechadura, de ferrolho, chegou o cara da internet para consertar, deixaram ele entrar, ó, vai ajeitando aí e a gente vai ficar fazendo nossas coisas aqui, né? Vai ficar cozinhando porque eu tenho tempo para chegar no trabalho e eu não posso ficar te acompanhando. Quando terminar, tu me avisa. Pode ser, talvez, uma pessoa que tem uma lábia e conseguiu convencer essas pessoas a deixar ela entrar. E elas estavam se alimentando e ficou parada ali. Então, existem algumas outras possibilidades que não foram, pelo menos, apresentadas aqui, mas que levanta-se questionamento sobre o quão preciso é, e principalmente o que me causa receio aqui, é essa certeza, né? Você não levantar que essas outras possibilidades são possíveis. Que é um pouco diferente de quando a gente vem aqui na proposta do método britânico, que eu conhecido como da psicologia investigativa, porque surgiu ali no Reino Unido e junto ao David Cantor, e é como é feito lá atualmente, pelo Reino Unido e pela Europa como um todo. Para eles, para você poder fazer qualquer tipo de afirmação sobre esse ofensor, você deve cumprir alguns componentes, algumas características para você dizer que aquela pessoa tem determinada característica. Então, você tem que indicar o grau de certeza que você tem. Nessa frase que vocês veem em negrita, ela começa com: é altamente provável. Você está dizendo que é bem forte o que você está indicando a característica da pessoa. Pô, parece ser muito isso daqui, mas você não está excluindo a possibilidade de estar errado. Que em psicologia, em crime, a gente nunca tem 100% de certeza. Você tem que indicar qual que é essa característica. Aqui a característica, seguindo nessa frase, nessa afirmação. É altamente provável que este ofensor tenha histórico criminal por crimes violentos. Então, você está dando a característica dessa pessoa. Está dando a probabilidade, está dando a característica. Mas você também está sustentando essa sua afirmação. De que forma? Foi identificado que o uso de arma em crimes de estupro por desconhecido aumenta em mais de 15 vezes a chance do agressor apresentar esse tipo de histórico criminal. Então, eu estou dizendo que é alguém com histórico criminal, mas que tem uma chance de eu estar errado, é muito pouco, mas existe essa chance. Da onde é que eu estou tirando isso? É porque o crime que você está investigando é um estupro desconhecido, que nesse estupro desconhecido foi utilizada uma arma, e que quando a gente olha para os estudos que analisam estupro desconhecido com a arma, aumenta em 15 vezes a chance dessa pessoa ter essa característica. Por isso eu estou dizendo que é altamente provável. Então eu indico que comportamento que eu olhei, o que conjunto de comportamento que eu olhei, qual a característica que isso me faz levar a crer, o quão certo eu sinto disso e que tipo de evidência eu estou usando, que tipo de teoria que eu estou utilizando para embasar isso. E veja que das três afirmações,
é a única que a gente tem algum tipo de referência nesse sentido. Então, quando a gente olha para um perfil criminal do FBI, não tem menção nenhuma à referência de estudos ou teorias anteriores, muitas vezes são apenas as deles. Quando a gente olha para esse segundo grupo, que são da análise de evidências comportamentais, são algumas poucas evidências teóricas sobre o princípio de Locard, o que é o perfil criminal, coisas do tipo. Mas quando a gente olha para os perfis criminais feitos pelo pessoal do método britânico, parece um artigo científico, porque ele tem lá 15, 20 páginas e mais umas 20, 30 referências diferentes que dão sustentação para tudo que está sendo dito ali. Então, eu gosto desse tipo de abordagem, porque ele está dizendo, eu estou afirmando X por causa de Y, e porque tem estudos que me mostram que quando Y está presente, X está presente. Então, eu sinto muito mais sustentação no que está sendo dito, e eu também não estou me colocando ali como um ser com bola de cristal, e tudo que eu digo é a certeza. Um tipo de pesquisa que é utilizado nesse tipo de levantamento, de apresentação, é como vocês veem aqui. Essa foi uma pesquisa com 448 homicídios na Espanha. De uma maneira geral, deixa eu ver aqui. De uma maneira geral, 90% dos ofensores de homicídio eram do sexo masculino. Só que quando você olhava para a vitimologia, a idade da vítima especificamente, esse tipo de comportamento e característica mudava. Se a vítima era maior de idade, esse número permanecia praticamente o mesmo, 93, né? Ficava até um pouco mais forte. Mas se a vítima era menor de idade, esse número que era de 90 para 10 passa a ser basicamente dividido pela metade. E se você olha mais especificamente vítimas menores de idade que tiveram algum uso de algum tipo de arma específica, isso pode mudar de novo. Se for utilizado alguma arma cortante, arma de fogo, força física ou alguma arma que causou, né, ferimentos de queimaduras na pessoa, a chance de ser homem volta a crescer, mas não é nem de perto a mesma coisa do grupo como um todo. Já se o tipo de morte foi sufocamento ou algum outro que não foi mencionado, aqui a gente já teve uma inversão. Lá no início era 90% de chance de ser homem, aqui a gente tem 90% de chance de ser mulher. Então a gente está olhando para as características do ofensor, que vão variando de acordo com características do crime. No caso aqui, a escolha da vítima em termos de idade e a escolha da arma para o cometimento do crime. Lá no início eu disse, a gente olha para diversos comportamentos diferentes para poder levantar a provável característica. Veja que aqui, vamos dizer que foi uma criança de 10 anos de idade que foi morta por sufocamento na sua residência. Se eu fosse olhar só para os homicídios na Espanha, né, só para os homicídios, eu diria que foi provavelmente um homem que cometeu. Só que quando eu olho para a idade da pessoa, para a arma que foi utilizada, foi, né, o sufocamento, eu já vou dizer que muito provavelmente foi uma mulher que cometeu. E eu volto a dizer, muito provavelmente. Porque apesar de que 90% ali desses tipos de crimes foram cometidos por mulheres, ainda existe cerca de 10% de chance de que foi um homem. Por mais que não seja comum, é possível que esteja lá. Então, esse é o tipo de embasamento que a gente procura trazer dentro da perspectiva do perfil criminal do método britânico. E aí uma pergunta que fica é, né, tem essas três metodologias, mas existe uma melhor, existe uma preferencial a outra? Atualmente, o que a gente sugere é evitar se basear apenas nas experiências, porque nós, enquanto seres humanos, temos diversas falhas de raciocínio, nosso raciocínio é limitado, então a gente só basear na experiência não é algo muito bom, porque a gente pode se focar só em uma coisa, a nossa memória não é perfeita, a gente pode estar enviesado, por exemplo, teve um caso em que o sujeito devia trabalhar com ofensores com transtorno mental. Então, todo caso que ele pegava, ele dizia que o ofensor tem algum tipo de transtorno mental, porque essa era a realidade dele. Mas existe um número gigante de ofensores que não têm transtorno mental. Mas porque a experiência dele não estava vinculada a isso, ele não identificava essa possibilidade. Então, ele estava sempre focado naquilo. Pô, é alguém com transtorno mental, é alguém com transtorno mental, porque a minha experiência me diz isso. Já nos estudos científicos, a gente tem uma visão mais objetiva disso e pode evitar cair nesses viés e falácias de se lembrar de apenas se embasar na memória.
Então, hoje, é muito mais sugerido e defendido que seja baseado nessas inferências lógicas, deixando claro da onde é que você está tirando, como você chegou àquela conclusão, e baseado nesses estudos científicos, estatísticas, bancos de dados, que possam dar essa sustentação. Se em algum momento você usa da experiência, como tem dentro do próprio perfil criminal, do método britânico, eles colocam ali da experiência investigativa deles, deixar isso claro, para que quem está avaliando possa saber. Isso daqui, apesar de ser relevante, não tem tanta importância, não tem tanto peso, na verdade, tanta veracidade quanto essas outras coisas, porque ele está me dizendo mais ou menos do que ele acha enquanto investigador, e não necessariamente com uma sustentação muito sólida. Mas você pode colocar lá, o importante é você dizer que isso daqui é baseado no que eu tenho de conhecimento sobre a investigação, do que eu vivi, digamos assim. E uma outra pergunta que sempre surge é se perfil criminal funciona, né? O quão útil que ele é. A gente tem dois tipos de pesquisa até o momento, um que é o que eu chamo de pesquisa de satisfação ao consumidor, e a outra que é uma pesquisa experimental. Essa de satisfação ao consumidor são a maioria do que a gente tem até o momento. A primeira delas ocorreu em 1995, lá no Reino Unido, quando ficou corriqueiro o uso de perfil criminal em investigação de crimes sérios. Então, o próprio governo pediu, né, encomendou essa pesquisa, que foi feita assim. Em todas essas pesquisas que eu vou trazer para vocês, o que aconteceu foi perguntado aos detetives, aos delegados, né, às pessoas responsáveis pela investigação, que já haviam usado o perfil criminal, a opinião deles. Em 1995, foram 184 perfis criminais analisados, 82,5% dos entrevistados disseram que foi útil a investigação, o perfil criminal, 92,5% disse que provavelmente ou definitivamente usaria novamente. Essa outra pesquisa aqui em 2014 foi na Coreia do Sul, com 113 policiais que já tinham usado o perfil criminal na sua investigação. 64% vê como uma ferramenta investigativa valiosa e 71,5% usaria novamente isso. A mesma coisa a gente vê lá no Canadá, em 2007, com 51 policiais, 88% acreditava que é uma ferramenta investigativa valiosa e metade dizia aí que deveria ser usado com regularidade. Então, o que a gente tem na pesquisa de satisfação ao consumidor é que cerca de 70% a 80% das pessoas que já usaram o perfil criminal voltariam a usar e ver como sendo valioso. A gente tem uma boa utilidade de quem está lá na frente, de quem usa, de quem pede esse tipo de perícia. E a outra pesquisa é um método experimental que foi feito da seguinte forma. Esses dois autores, a Brianna Fox e o David Farrington, eles fizeram análise de 352 casos de arrombamento em Los Angeles e depois fizeram um perfil a partir da análise estatística deles, identificando 4 tipos de ofensores, e aí eles foram testar se isso era útil na prática. O que eles fizeram foi, lá na cidade que eles fizeram a pesquisa, tinham 4 delegacias responsáveis pela investigação de crimes de arrombamento. Eles selecionaram um aleatoriamente e durante 2 semanas eles treinaram todos os investigadores nesse perfil criminal que eles fizeram. Foram 2 semanas de treinamento para o pessoal. Depois, eles deixaram eles. Passou-se 1 ano e eles foram ver a taxa de apreensão, de conclusão de casos pela polícia. Lembrem, eram 4 delegacias e uma foi treinada para usar o perfil criminal. O que eles perceberam foi que essa delegacia treinada teve uma taxa de resolução de crimes 3 vezes maior do que cada uma das outras. Então, para cada uma pessoa que era presa, para cada um dos crimes que era concluído aqui, esse outro aqui concluía 3. E isso foi comparado também com os anos anteriores da mesma delegacia, que teve o mesmo aumento. Então, ela também melhorou em 3 vezes a sua própria taxa de resolução de crimes. E não foi identificada nenhuma outra diferença em termos de quantidade de pessoa, de nova tecnologia ou coisa do tipo, que justificasse isso, indicando que usar essa estratégia de fazer um perfil, na verdade, né, de estudar os ofensores, entender o perfil deles e treinar os profissionais que estão na frente para usar isso, tem uma eficácia aí significativa na taxa de resolução dos crimes.
E aí, para finalizar, falar um pouco sobre o que é que a gente espera de futuro do perfil criminal, tanto no mundo quanto no Brasil. O que a gente ainda tem que ter, e aí, né, já fico como convite a vocês que têm interesse no âmbito acadêmico, a gente ainda precisa fazer mais estudos que consigam relacionar de maneira mais significativa comportamento com característica do criminoso. Então, ainda tem alguns crimes que não foram devidamente investigados, como, por exemplo, crimes corporativos e crimes financeiros. O principal problema de criminalidade aqui no Brasil, principal não, mas um dos grandes problemas, é o tal do estelionato, que estelionato, se você vai em delegacias de bairro, digamos assim, sem ser as especializadas, eles pegam muito casos assim, e eu desconheço estudos desse tipo. A gente ainda precisa aprofundar alguns estudos sobre tipologias de ofensores, tanto de arrumadores, quanto de homicidas, quanto de estupradores, porque tem muitos estudos sobre isso. No meu livro, que eu mencionei a vocês aqui, eu tenho um capítulo específico para cada tipo de crime, mas ainda assim, em cada um desses tipos de ofensores que foram encontrados para homicida, etc, 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 tem vários que não se encaixam nesses tipos, que são os ofensores chamados mistos. Que vamos dizer que a gente fez uma pesquisa com homicidas, assassinos em série, encontramos 4 tipos de assassino em série, só que 20, 30% dos assassinos em série não se encaixam em nenhum desses, indicando que tem um quinto tipo, um sexto tipo, que a gente não sabe ainda. Então ainda tem essa coisa para se aprofundar dentro do nosso conhecimento, até dos crimes que a gente mais estuda. Tem muita coisa ainda a se entender melhor. E também, né, como a gente vincular essas características de cunho biopsicossocial a essas tipologias. Já tem algumas tentativas, algumas de mais sucesso do que outras, mas ainda tem muita lacuna nesse âmbito. A gente também pode ainda verificar se é melhor identificar grupos de comportamento a grupos de características do ofensor, se é melhor no 1 a 1. Um comportamento está relacionado a uma característica, ainda tem pesquisas misturadas nesse sentido. Avaliar a eficácia do perfil criminal em casos ativos, não apenas se a quantidade de características levantadas foi semelhante ou não à pessoa que foi presa, mas o como que isso pode ter ajudado a investigação. A gente defende essa questão da priorização, da celeridade na investigação, do aprimoramento, mas a gente não tem análise, né, do minuto a minuto da investigação a partir do momento que se recebe o perfil criminal para saber se é verídico isso ou se é mais uma percepção. E como é que a gente precisa melhorar isso no Brasil? A gente tem que ter ainda uma maior divulgação da área, tanto no nível acadêmico quanto profissional. Eu disse que eu entrei em psicologia querendo essa área de psicologia investigativa, durante 2 anos, até encontrar com a professora Aline, o que eu ouvia dos demais professores era que isso não existia, que isso não tem no Brasil. Então, na própria universidade, que é um lugar para se desenvolver e se apresentar conhecimento, não se sabia sobre isso. E no âmbito profissional também. Quando eu falo com policiais, delegados e tudo mais, alguns deles ainda ficam surpresos de descobrir que isso existe na vida real e que não é coisa de filme. E que não é apenas para assassinos em série que a gente trabalha dessa forma. A gente precisa fazer ainda estudos sobre as tipologias e características de ofensores brasileiros. A gente já tem alguns estudos nesse sentido, a sua maioria é sobre geografia criminal, mas ano passado, ou no início desse ano, já tivemos alguns sobre homicidas múltiplos, sobre a neuropsicologia acho que é ofensores contra a mulher, né? Tem neuropsicologia dos ofensores contra a mulher. A gente não sabe, por exemplo, qual o perfil desse serial killer brasileiro, do homicida simples, do estuprador. Tudo que a gente tem nesse contexto ainda são de estudos internacionais. A gente precisa também trazer uma maior inserção do profissional de psicologia nos institutos de polícia científica. A exemplo do concurso da Polícia Civil da Paraíba de 2022, que eles não aceitavam a graduação de psicologia e teve uma movimentação interna e externa e deu uma retificação do edital para inserir o psicólogo como uma graduação que era aceita enquanto perito. Cerca de 10 estados hoje do Brasil não aceitam a psicologia como uma graduação para se tornar perito. Um deles foi o Pernambuco, em 2016. Outras coisas que a gente ainda pode melhorar é a construção de bancos de dados. A gente não tem esse tipo de banco de dados sobre o comportamento criminal.
A gente pode usar isso para entender melhor o crime, o ofensor e os tipos de ofensores, treinar esses investigadores no uso de perfil criminal. A gente viu que, se for bem feito, tem uma chance de melhorar em até 3 vezes a habilidade dos investigadores, a capacidade de concluir investigações. E, para isso, a gente precisa aproximar mais esse âmbito da academia, né, dos estudos, das próprias polícias, que é quem vão se beneficiar. A gente precisa entender quais são as informações que são úteis para os investigadores, para que a gente possa colocar isso nos nossos perfis. E a gente precisa também avaliar até que ponto esses estudos internacionais se aplicam aos casos brasileiros ou não. Só a título de informação para vocês, tem artigo nesse sentido já publicado. Quando a gente olha para a movimentação geográfica de assassinos em série, a nível internacional, a gente está falando que os assassinos em série viajam, em média, 4 quilômetros, 5 quilômetros, alguns vão dizer 8 quilômetros, é a média da distância viajada por assassinos em série. Na minha pesquisa de TCC da graduação, que já está publicado, a gente viu que isso no Brasil é menos de 2 quilômetros. Então, uma diferença muito significativa e muito menor. Ou seja, o assassino em série brasileiro viaja menos do que os assassinos em série de fora. Diferença é que isso pode ser o caso para outros tipos de outros tipos de avaliação, vamos dizer, outros tipos de comportamentos e vinculações com a característica do ofensor. A gente tem esse exemplo aqui, talvez tenham outros, só que a gente ainda não sabe, porque falta a gente estudar. E eu agradeço a vocês pelo tempo, eu vi alguns emotes que estão subindo por aí, eu vi alguns mãozinhas, eu fiquei sabendo que tem pergunta, né, eu fui ignorando para manter a minha linha de raciocínio, até porque o nosso tempo também é curto. E aí, agradeço também o David, a Sol e a Dani pelo convite, por estar aqui presentes. Todos vocês que estão aqui comigo nessa quarta-feira, são mais de 100 pessoas aqui. E também falar um pouco sobre o que eu faço para ajudar a divulgar essa área. Primeiro, se você se interessou especificamente por essa coisa do perfil criminal, aqui foi uma palestra de 1 hora para apresentar do que é que se trata, mas eu tenho um curso que foi desenvolvido especificamente para ser nessa modalidade EAD, que é perfil criminal, desvendando o perfil criminoso, enquanto aqui foi 1 hora, lá são 15 horas de aula, tem material complementar, esses artigos que eu mencionei, você consegue baixar lá, você tem acesso durante 1 ano ao curso, se você quiser se inscrever, tem o link aí, e para os 4 primeiros que se inscreverem, primeiro, né, o cupom de desconto é válido só hoje, então são 9 horas da noite, ele se encerra à meia-noite, e são 15% de desconto, coloca lá, perícia em foco, são 4 cupons de desconto que tem, válido até o fim da noite de hoje. Quem não conseguiu o link, fala comigo no Instagram, que eu consigo mandar para vocês também, né, se não estiver conseguindo se inscrever por aqui. E não só isso, né, a gente tem que você tem que desembolsar algum dinheiro, mas a gente também tem aqueles que são gratuitos. Parte da minha atuação na psicologia investigativa é divulgar a área. E uma das formas que eu faço todo ano, há 3 anos agora, é organizando um simpósio de psicologia investigativa que eu e outros colegas falam sobre nossa atuação. E ele vai acontecer agora, dia 10 e 11 de dezembro, são 2 dias, cada um com 3 palestras. Então, deixa eu vir aqui, né? Eu estou aqui, vou falar sobre o tema do meu doutorado, essa questão da entrevista com suspeitos. A doutora Ana Paula da Silva, ela vai falar sobre a pesquisa dela, que é sobre os homicídios múltiplos. Eu falei, né, que tinha pesquisa aí com os homicidas em série brasileiro, perfil psicológico deles, é ela que vai falar sobre isso. A Dani Cadan, ela é psicóloga policial civil de Santa Catarina e vai falar sobre como a psicologia atua durante a investigação em casos de suspeita de abuso sexual infantil. A Ediane Lobo está finalizando o doutorado dela e o foco é massacres escolares e o efeito imitação, aquele tal do copycat. E ela vai falar sobre isso, sobre casos, o que é que motiva esses ofensores, o que é que a gente já sabe sobre eles. Então, massacres escolares e efeito imitação. A Julie Rocha é doutora em psicologia, é psicóloga policial aqui, é psicóloga e policial civil aqui da Paraíba, e vai falar sobre como a psicologia atua em casos de morte suspeita, né, se foi um suicídio ou não, como a psicologia analisa para contribuir com a investigação. E a Samira, ela é psicóloga policial civil também de Santa Catarina,
e ela vai falar sobre como a psicologia atua em casos de violência psicológica contra as mulheres. Então, são cada um com a sua área específica de atuação para poder contribuir com isso tudo. Para se inscrever, é de graça esse evento, tá? O evento é gratuito. Quem tiver interesse em certificado e gravação da aula tem a opção do ingresso pago, mas para assistir ao vivo é gratuito. E lá no meu Instagram, no link da minha bio, vocês têm isso. Na verdade, eu posso mandar aqui no chat, né? Esquecido disso. Professor, muitíssimo obrigada. Muito obrigada pela explicação, a didática foi incrível. É uma linha de estudo que eu gosto muito. Eu fiz um estudo ano passado sobre o FMFACS, né, que é o protocolo que a gente usa para leitura das expressões faciais, o uso do FMFACS no processo investigativo, né, no profiling criminal. E ele foi publicado em um livro internacional, e é um assunto que me chama muita atenção. Então, fiquei aqui vidrada, e é muito incrível para mim, acredito que para todo mundo que aqui esteve, poder somar aí com os nossos aprendizados, e a gratidão por tê-lo aqui, né, em uma quarta-feira à noite, depois de um trabalho, do dia corrido, a dedicação de poder ceder o teu tempo para nós é de muita valia. Nós somos muito gratos. Eu vou só dizer para esse povo a palavra-chave, que é... Deixa eu só ver qual é a palavra-chave que a Dani colocou, senão eles ficam perguntando no meio das perguntas aí. A palavra-chave é perfilamento. Perfilamento é a palavra-chave. O link a Dani vai mandar aqui no chat, depois vai mandar lá no grupo, vai mandar no canal, então não precisa ficar desesperados. Anotem só a palavra-chave e agora aproveitem mais um pouquinho aí do professor com a gente e façam suas perguntas. Quem puder, já levanta a mãozinha aí, já liga o microfone, conversa com o professor, faz as perguntas, deixando sempre um horário vago para o próximo, hein, gente? Tem outra palestra agora, ou a próxima pergunta? Tá vendo? Não, é só a sua, é uma por Tá. noite. Eu vi que a Fernanda está com a mão levantada, não sei se tem outras perguntas no chat. Quem tiver pergunta no chat, manda de novo, porque foram muitas mensagens aqui, eu não sei se eu vou conseguir achar a pergunta de vocês. Fala lá, Fernanda. Boa noite, muito boa a sua palestra. O senhor está me ouvindo direitinho? Sim. Obrigado. É só uma dúvida. Tem como fazer um estudo mais aprofundado sobre pessoas que você citou, sobre estelionatário? O estelionatário em si junta também a falsificação ideológica. Também tem como a gente fazer um estudo aprofundado dessas pessoas que são presas para entender o porquê que eles fazem isso? Tem, assim, quando a gente olha para os estudos dentro do contexto de perfil criminal, a gente tem algumas metodologias diferentes. Em resumo, a gente tem três. A gente tem uma que olha para unicamente como esses crimes foram cometidos, então a gente vai para... A gente não fala com ninguém, a gente só lê documento, a gente lê o inquérito policial, ou então lá no julgamento, no tribunal, todas as provas e o que é que foi dito, desdito, para entender como esse crime foi cometido e o que é que a gente, teoricamente, pode levantar a partir disso. Então, a maioria dos estudos são nessa perspectiva. Quando eu falei daquele caso dos arrombadores, né, que foi feito o perfil, 350 casos, eles foram analisar como esses arrombamentos foram cometidos e quais eram as características dessa pessoa. Não houve entrevista deles, mas a gente tem a informação de como o crime foi cometido, porque teve a investigação, tem todas as perícias feitas, a gente poder levantar esses comportamentos, a gente tem as informações, por exemplo, quantos anos eles tinham, se já tinha passagem pela polícia, se era homem, se era mulher, se isso, aquilo, outro. E aí foi sendo vinculado uma coisa a outra, sem falar, sem entrevistar ninguém. Essa é uma modalidade. Outra modalidade é através da entrevista.
que é o que a Ana Silva fez e que vai falar na palestra do simpósio aí, dia 10 e 11 de dezembro. Ela entrevistou cerca de 250 homicidas e levantou esse perfil com eles. E uma terceira possibilidade é através do atendimento psicológico desses indivíduos. Então, em 1980, 81, se não me engano, foi lançado um livro que o autor ele trabalhava num centro de tratamento de ofensores sexuais. Então, ele tratava para lá de 600 ofensores sexuais, e aí ele mostrou, a partir do que ele atendia e que ele ouvia desses indivíduos, quais seriam as motivações, né? O que é que se repetia e quais seriam, então, as motivações principais desses ofensores. Então, é possível, eu mesmo, durante a graduação, fiz pesquisa entrevistando homicidas e homicida em série dentro de prisão, então, eu tinha, sei lá, 18, 19, 20 anos, e estava fazendo esse tipo de trabalho, obviamente com supervisão, com todas as autorizações para se realizar isso, mas existe a possibilidade. É porque eu conheço uma pessoa, infelizmente, né? A filha de uma amiga minha acabou sendo, não sei se foi iludida, faz muitos É, anos que eu nem vejo essa estelionatário menina. amoroso, que vai ser chamado, né? Usado com sentimento para poder ganhar coisas a partir disso. É, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas ela caiu, né? Ela Uhum. caiu, ficou 15 dias e está agora respondendo tá em liberdade provisória, né? Porque ainda não entrou em trânsito julgado. Só que eu não conversei com ela para entender o que aconteceu, porque eu não sei como abordar para ela poder falar comigo sobre isso. Porque a última É, vez que eu vi ela, ela tinha 6 anos de idade. Hoje ela está com 20, faz 20 anos que eu não vejo essa menina. aham. É assim, responder sobre o caso específico, não tenho como falar, mas respondendo a pergunta sobre se é possível ir lá entrevistar eles e tirar, sim. E aí, Fernanda, eu vou seguir para as outras perguntas, que eu vi que tem algumas aqui, Tranquilo, não, tá? só. Mas eu tenho como chegar até ela, eu só queria saber como que eu Aham. conseguia entrar para ela falar comigo sobre esse assunto, para saber o porquê que ela fez isso e Uhum. É, entender. aí a gente está falando de técnicas de entrevista, que a gente está falando de outro assunto, ou então entrevistas com, né, para fins de pesquisa. Então aí a gente já entra né, recomendações e coisa do tipo. Não, mas tá bom então. Mas deu para eu saber como que eu chegar nela, para ter Tá, mais informações. Mas perfeito. obrigada e uma boa noite. Obrigado, você também. Antes de liberar para a Loma falar, eu vi que a Débora tinha mandado a pergunta, mandou novamente aqui. Ela disse, né, que é muito interessada no assunto, com formação em criminologia. Como alguém assim pode trabalhar com criminal profiling? Como se aprofundar mais os estudos acadêmicos e formação? Tem diferença de uma pessoa formada em psicologia? Como é a utilização desse método no Brasil? Se tem algum caso famoso que foi usado o perfil criminal no Brasil? Eu vou responder na medida que vem surgindo na minha cabeça. Tem algum caso famoso usar no Brasil? Tem. O próprio caso do Tiago Gomes da Costa, aquele serial killer de Goiânia, lá em 2014, o Leonardo Faria, psicólogo forense lá de Goiás, e ele fez perfil criminal naquela época, e até ele participou da investigação e tudo mais, enquanto membro da polícia. Então tem lá, só que é tudo segredo de justiça, até onde eu conheço. Como é a utilização desse método aqui no Brasil? Ela é muito variada. Tá? Nos estados em que você tem um psicólogo perito que tem o conhecimento e vai atrás, ele trabalha com isso. Ele é concursado como psicólogo, ou ele é concursado como perito, ou ele é concursado como investigador, ou alguma coisa do tipo, e trabalha nessa vertente. Então, a gente tem o Leonardo que faz isso, a gente tem o Guilherme Bertassoni no Paraná, que também fazia esse tipo de trabalho, até ser realocado contra a vontade. Então, em alguns casos. Ah, pronto, aquele outro caso ficou conhecido como serial killer Coringa, que foi no Paraná, do indivíduo que marcava encontro no Grindr com os homens, chegava lá, matava eles e deixava eles trancados no apartamento. Matou acho que 3 ou 4 pessoas. Também teve a participação do Guilherme fazendo o perfil criminal naquela situação. Então, assim, quando o Estado tem esse profissional, é utilizado. O problema é que não é a realidade para a maioria dos estados. Quando não existe isso, aí tem uma dificuldade de se chegar até lá. Então, os perfis que eu já fiz, os que eu fui pago foi por empresas privadas
e não pela própria polícia. Para a polícia, o que eu fiz foi de graça, para se conhecer, né, o pessoal saber que eu existo e tudo mais. A partir disso, fui chamado para outro tipo de trabalho, que aí sim foi remunerado, mas ainda não tive essa oportunidade de trabalhar sendo pago pela polícia, sendo pago enquanto perfil para empresas privadas, assistência técnica, esse tipo de coisa, aí sim. Então, tem esse tipo de dificuldade. Como se aprofundar em estudos acadêmicos, formação, se tem diferença e tudo mais. Vou ser suspeito, mas vou recomendar o meu curso, porque são 15 horas especificamente de perfil criminal, e que lá eu falo sobre muitos outros trabalhos, e sugiro e dou artigos que embasam tudo que eu estou falando lá, mas é muito do pessoal mesmo, então é você estar sempre atento ao que está saindo, a ler, a estudar. Eu mesmo continuo estudando hoje o que continua saindo, porque é para me manter atualizado e saber o que é que a gente sabe sobre os assuntos. Quando eu pego um caso que é novo, e aí eu tenho que ir de novo para estudar. Então, tem muito estudo envolvido até na parte prática do trabalho. Como eu disse, né, é um relatório que você tem lá 20 referências bibliográficas, então são estudos que você tem que estar sempre se atualizando. E se tem diferença de uma pessoa formada em psicologia, eu não sei te informar dessa pergunta, porque eu não conheço nenhum criminólogo que trabalhe nessa área, até porque os criminólogos começaram a se formar, o que, há 2 anos atrás no Brasil, e eu não sei como é que eles têm se inserido no mercado de trabalho. Legalmente falando, não há nenhuma restrição, porque não é uma prática privativa da psicologia, até onde eu conheço, essa coisa do perfil criminal. Outros profissionais podem vir a fazer, inclusive o criminólogo. Como é a aceitação ou não disso, aí eu não tenho conhecimento, porque eu realmente não conheço pessoas nesse sentido. Eu vou responder outra rapidinha aqui antes de passar para a Paloma, só porque é fácil. O Lázaro, a Daniela que colocou, né? O Lázaro, você classificaria ele como assassino de aluguel ou serial killer? Eu tiraria o ou, colocaria um i, porque ele é um assassino em série. Assim, eu não lembro muito bem da história, mas se ele era pago para matar as pessoas, é assassino de aluguel, assassino de aluguel. Se ele matou 3 ou mais pessoas com tempo de resfriamento entre elas, se foram eventos diferentes, ele é assassino em série. Então não importa, né, assim, não é ou um ou outro, é os dois. Se um assassino de aluguel só matou 2 pessoas e foi preso ou foi morto, não é assassino em série. Se o assassino de aluguel matou 430 pessoas, é assassino em série e é um assassino de aluguel. A gente não tem essa divisão ou um ou outro. Assassino de aluguel é sobre a motivação e assassino em série é sobre a quantidade que é realizada. Quantidade e a quantidade de eventos. Porque se ele matou 430 pessoas numa explosão em um shopping, a gente está falando de assassinato em massa. Se ele matou 430 pessoas ao longo de 10 anos, a gente está falando de assassinato em série. O Leonardo perguntou, né, se o curso já está com cupom de desconto. Não, quando você vai comprar lá, você coloca o cupom, que é Perícia em Foco. Obviamente, né, de acordo com a nossa instituição aqui, é o cupom específico para vocês e só hoje até a meia-noite. Aloma, tá aí com a mão levantada já faz um tempo. Diga lá a sua pergunta. Oi, Denis, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Uhum. Então, né, eu estou fazendo psicanálise clínica e forense. E nós tivemos no Brasil, né, um matador em série, que foi conhecido como Pedrinho, que no YouTube tem vários vídeos dele e tudo mais, que matou mais de 140 pessoas. E também tem quando ele relata, né, sobre a infância dele. Né? Eu fiz até uma pergunta aí, o que você acha que, por exemplo, igual tem os estupradores, né? Tem os matadores, né? Esse serial killer, que o Pedrinho ele foi conhecido como serial killer, né? No Brasil. E depois do Pedrinho foi o Lázaro, que o Lázaro ele superou o Pedrinho em matanças, né? E olhando, analisando o perfil dos dois, né, os dois tiveram, assim, uma criação narcisista, os dois tiveram uma criação, assim, bem conturbada, né? Então, o que você acha? Você acha que
por eles se terem transformado num serial killer no Brasil, que aqui no Brasil não utiliza esse nome, né? Você acha que realmente a infância deles levou a eles, não só a eles, mas a outros também, crimes como estupros, tem a ver com a infância? Tá. Primeiro que eu não acho que, na verdade, Lázaro não matou mais do que o Pedrinho Matador, pelo menos em questão de números, não teve isso. O Pedrinho Matador hoje ele se encaixaria como sendo assassino em série do tipo visionário, missionário, que é o que está numa missão no sentido de que ele atacava, ele matava outros criminosos que ele considerava pior do que ele. Então ele estava numa missão meio que de limpar a terra. Então esse seria aí meio que o enquadramento dele enquanto assassino em série. Eu diria também que a gente chama aqui, né, no Brasil de assassino em série, só que não tem nenhuma terminologia legal, ou nenhum tipo de agravante, porque ele matou mais pessoas, pelo menos em termos legal, termos da lei, eu não acredito que exista isso, mas a gente chama porque se matou mais de 3 nesse esquema, ele já se encaixa nisso. Com relação à infância, a infância pode sim ter um peso, porque é durante a infância que a gente desenvolve boa parte desenvolve a nossa personalidade. Até os 18 anos, a gente diz que a personalidade A está em identidade, né? formação. Então, se a gente está de acordo com os ensinamentos, do que ele acha que é certo e que é errado, que os pais ensinam que é certo e que é errado, se ele já era uma criança difícil, os pais não conseguiram mostrar a ele como viver em sociedade, ele vai desenvolvendo essas atitudes antissociais que vêm a se tornar depois um assassino em série. Obviamente que a gente volta na máxima, né? Não é sei lá, todos os maus tratos na infância que vai levar a se tornar um assassino em série. É meio que nem todo assassino em série teve essa infância de abuso, nem toda criança abusada se torna um assassino em série, mas há uma relação forte entre os dois. Então, sim, né, se teve coisas na infância que fugiam ao que é esperado, de amor, de afeto, de apego seguro, você está estudando psicanálise, então acho que o Winnicott deve ser a melhor escolha para você começar a entender esse tema que você está trazendo aqui. É porque tem até mesmo sobre, né, a perversidade. A perversidade é uma pessoa, né, que ela nasce e ela se torna uma pessoa perversa desde a infância, que ela vai demonstrar na infância uma perversidade, né, e vai gerar uma pessoa bem perversa, né, na sua fase adulta. Eu discordo que a criança nasce perversa. E primeiro que, assim, eu não utilizo o termo perversão porque eu não sou da psicanálise, né? Eu estou tratando aqui pelo menos com psicopatia, que é algo mais próximo entre perversão que a gente teria dentro da nosografia psiquiátrica. Então, eu não diria que ele nasce psicopata, mas que são crianças que nascem com essa questão de dificuldade de aprender com o erro, não aceitar tão bem a punição, e quando elas não têm na sociedade os pais, os amigos dos pais, as pessoas com quem eles convivem, a escola, um apoio suficiente para socializar essa criança, que já é difícil ser socializada, é aí que no futuro, aos 18 anos, essa pessoa pode vir a ser concordo. diagnosticada com a psicopatia. Sim, concordo, porque até mesmo eu já sofri abuso na minha infância, aos 6 anos de idade, mas o que eu quero, assim, né, falar sobre o nosso cérebro, ele tem uma massa cinzenta na frontal, que é a produção do amor, dos sentimentos, né? E quando uma criança, isso aí, na gestação, quando não produz essa massa cinzenta no nosso cérebro, que é que onde produz o amor, o carinho, o afeto, que muitas vezes, né, não justificando os erros, né, de um psicopata, de uma pessoa, um matador em série, mas existem, né, algumas pessoas, por exemplo, teve um serial killer nos Estados Unidos, que ele foi há pouco tempo agora, ele recebeu, os advogados entraram que ele tinha perversidade, e quando foram fazer os exames, o cérebro dele era intacto, então os advogados entraram que ele não tinha essa massa cinzenta no cérebro, que é a produção do amor e sentimentos. Então, assim, ele vai ser julgado,
né, pelo fato, eu esqueci o nome dele agora, que não vem à minha memória, que é com o rosto todo tatuado, mas ele vai ser julgado como uma pessoa normal, porque foi, pelos exames que foi feito, o cérebro dele é normal, então, ou seja, ele tem uma psicopatia de matar, ele é um serial killer, não é nem que é um serial killer que não matou tantas pessoas, mas foi a forma dele ter sempre uma vítima específica para ele matar, né? Mas, assim, essa questão do aí, cérebro é outra discussão dentro da questão da psicopatia, novamente, né? Eu trago para a psicopatia, que é como eu trato. Existem, sim, alguns indicadores cerebrais, principalmente no lobo pré-frontal, que é a questão de controle de normas sociais, e da amígdala e sistema paralímbico, que é relacionado às emoções, que dizem que né, alguns estudos mostram que ela é menos desenvolvida, ela não ativa tanto quanto uma pessoa normal ativaria. Só que isso também não é o suficiente para se dizer que alguém é psicopata ou não. Então, deixei um link aí no YouTube, que é justamente de um cara que é psiquiatra, que ele está estudando cérebros de psicopatas, e ele vê que o dele está de acordo com o dos outros, só que ele não está, assim, ele está estudando cérebro de assassinos em série, em massa, não sei o quê, que tem psicopatia, e ele vê que o cérebro dele é muito semelhante ao dos outros. Só que ele não está cometendo os crimes, e aí ele discute como é que ele tem as características de psicopatia, mas que ele não é ofensor, que é que na vida dele mudou. Ou ele é diferente? São traços, né, professor? Ah, sim. Isso. E aí, só para a gente encerrar, tem uma do bispo lá, né? Ah, por nada, Aloma, desculpa te interromper. Muito obrigada, uma palestra maravilhosa, viu? Muito obrigada. Obrigado a você também. Só para fechar, né, o Bispo Santos perguntou, né, uma pessoa que mata simplesmente por matar, como se ele não estivesse fazendo nada de errado, sendo ele uma pessoa jovem. E aí, puxando um pouco para a análise do comportamento, o que é que esse comportamento está sendo, né, qual a função desse comportamento na vida dele. Pode ser uma série de fatores que no momento eu não tenho como dizer, sem poder analisar o caso mais a fundo da pessoa. Pode ser que ele está fazendo isso para ter um status social maior dentro do grupo que ele se envolve, pode ser que ele de fato tenha algum tipo de transtorno mental que faz ele não perceber os erros que comete, pode ser que ele não tenha a empatia suficiente para se preocupar com a vida do outro, pode ser que tenha né, são algumas explicações diferentes, e esse mata por matar, na minha visão, né, na minha opinião, é a sua visão do que ele faz, e não necessariamente a dele. Ele mata por um motivo. Ele pode dizer, eu não gostei do jeito que ele me olhou. Ele pode dizer, ele estava sei lá, né? Ele deu em cima da minha mulher. Aí você, na sua opinião, pode dizer, pô, matou por matar, por causa de uma besteira. Mas para ele tem algum significado que a gente aqui não sabe. E aí a Suelen perguntou se tem diferença significativa no profiling de crimes em série em comparação com crimes isolados. Significativa depende do seu conceito. Eu acho que sim, porque assim, quando você tem mais crimes, você tem mais dados, você pode dizer se estão vinculados ou não, então você tem mais evidências comportamentais para se levantar as possíveis características da pessoa. Então, por pior que pareça, ser em série é melhor, porque você tem mais informações dos crimes para poder levantar as características da pessoa. Pode ser que em determinado crime ele agiu de uma forma e a perícia conseguiu chegar a essas informações, no outro crime a perícia, sei lá, chegou mais rápido, a polícia chegou mais rápido, e aí conseguiu acessar coisas que antes não tinha, então agora a gente tem mais informações sobre essa pessoa. Quanto mais crimes ela comete, mais informação a gente tem sobre ela. Então acaba sendo melhor nesse sentido. Mas na prática lá, é tudo a mesma coisa. Olha para o comportamento, traz as possíveis características. E aqui eu também vou encerrar, já são 9h20, né? E aí, Sol. É isso aí, professor. Muito obrigada, além da palestra, pelos esclarecimentos, né? Por esclarecer a dúvida da galera. Gratidão mesmo. Seja sempre bem-vindo ao Perícia. Quando tiver algum assunto que você falar, o pessoal ia gostar de saber disso. As portas estão abertas, no caso, janelas, né? Aqui estão abertas para você. E foi incrível, eu fico assim, sempre que eu aprendo um pouquinho mais, a minha área é uma, né, mas assim, a gente vai conseguindo agregar alguma coisa, eu falo, aqui isso é verdade, que isso eu poderia encaixar aqui, que isso funciona ali, a minha cabeça, ela fica, é um turbilhão, assim, né,
A galera sempre sai muito satisfeita, muito feliz. Eu fico sempre muito emocionada quando eu encontro palestrantes como você, assim, que se doam, que vêm, que ensinam o que sabem sem querer segurar a informação, sabe? Não vem aqui e faz de qualquer jeito. Então, muitíssimo obrigada em meu nome, em nome do David, em nome da Dani, de todo mundo que modera aqui o Perícia em Foco junto comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço o convite e o carinho do pessoal aí no chat, nos emojis, falando sobre a palestra, dando os parabéns, obrigado. E depois, só, não sei se é possível, mandar os links que eu mandei para o pessoal aqui, lá, para quem tiver interesse, tanto do simpósio, quanto do curso, quanto desse vídeo do Psicopatia, porque foi um assunto que surgiu aqui, porque eu sei que tem um grupo do WhatsApp, né, que aí o pessoal pode acessar, se não conseguir. Manda para mim lá no Insta? No Insta, que eu mando para eles nos grupos. Pronto, manda agora. Perfeito. Até mais, pessoal. Obrigada, boa ótima noite, viu? Bom descanso. Você também, bom restante de semana. Tchau, tchau. Fiquem bem. Pessoal, a palavra, então, é perfilamento. Vão com calma, preencham com bastante calma, para não errar o nome, para não ter que fazer depois, porque para a gente também é trabalhoso que a gente faça depois. Vou parar a gravação aqui.